Olá, amigos. Hoje, 31 de agosto de 2022. Como falei, o tempo está correndo. Final de agosto. Daqui a pouco já foi o ano. Dia muito corrido. Estou chegando aqui ainda em tempo para a nossa live, em meio a muitas atividades. E hoje estou aqui com um ensaio de uma orquestra aqui em casa, junto com meu filho. Então, vocês vão ter um fundo aí, é violoncelo. E é um pessoal que está fazendo um ensaio por um período. E vamos lá. Deixa eu começar aqui. Vamos lá. Deixa eu começar aqui, tomar um chá. Aproveitar que está quente. Né? Ótimo. Está no ponto. E perguntar para você se o som... Vou perguntar para vocês se o som está tudo ok. Vou comentar aqui o Terra de Santa Cruz. Gostou da live de ontem? Ai. Pois é, eu tive que parar, porque senão ia esticar. Ia dar 3 horas. Aí fica difícil, né? Aí assusta o povo, né? 3 horas aí assusta. Aí o pessoal fala assim, peraí. Então agradeço aí. Tive que parar ontem, né? Por causa disso. Isaías, Marcelo Ferreira, JG Mendes. Pois é, né? A gente não tem tempo de salvar tudo, mas uma parte a gente vai fazendo o que dá para ser feito. Edson Carlos, Marluce Torquato, Roberto Marcos Martins, Pet, Maria Amaral é de São Paulo, capital. Pois é, estou com meu filho aqui, tá com um pessoal aqui fazendo um ensaio, vamos ficar por um período aqui de orquestra. Então, vai ter esse violoncelo ao fundo aí, ensaio, né? São ensaios. Marluce Torquato, Miriam Russi, isso aí. Aproveitar aqui, tomar um pouco aqui, mais um pouquinho do chá. Muito bom. Então tá no ponto aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Márcio Vieira. A gente vai dar continuidade. Hoje que eu penso que vai ser mais... Eu vou tocar no ponto que... E aí concluir essa parte, né? Para a gente poder partir para avançar aqui no nosso roteiro. Ok, eu acho que agora a garganta vai ficar boa para poder dar conta aqui da live. Maria Bonita. Vamos lá. Então, gente, é assim. Não vamos fazer preâmbulo muito extenso hoje, não, porque... Deixa eu arrumar aqui. Porque tem muita coisa ainda que eu quero passar para vocês, mas antes de começar a dar sequência, eu só vou perguntar para vocês se o som está tudo ok, que aí às vezes, não sei se o ajuste técnico aqui está no ponto, tá? Aí se alguém puder me avisar se está tudo ok com o som, aí a gente prossegue aqui. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou só... eu vou mostrar novamente para vocês aqui uma foto, uma imagem, porque ela tem a ver com o que a gente vai falar hoje, porque eu pensei que ontem eu ia conseguir dar conclusão, né? Mas aí a gente enveredou para outros pontos. Mas é assim, eu mostrei ontem para vocês aqui a entrada da propriedade do Sr. Joaquim Costa, e um lugar muito bonito, como eu falei para vocês, que eu sempre ia quando meus filhos eram pequenininhos, fazer um passeio ali, eu morava ali pertinho, e quis mostrar para vocês essa porteira, né? É o portão da entrada do Sr. Joaquim Costa, que ele fazia carro de bois, fazia, assim, material de primeira madeira, e um esmero, com técnica, muito bem feito, e tinha todo um ambiente, né? Todo um ambiente de trabalho. Aqui, a entrada, tem aqui o sinal da cruz, né? Como vocês estão vendo aqui na madeira em cima, e
meu filho correndo aqui, eles iam brincar lá, minha filha, pulava a porteira, a gente pegava ameixas aqui, olha, as galinhas, aqui era a oficina do Sr. Joaquim Costa, material de trabalho, a madeira, tá vendo? Uma imagem de São José, Nossa Senhora, Menino Jesus, né? Com um ramo aqui com cordeiro, carneiro, aqui meus filhos brincando, aqui é uma imagem, era de uma folhinha da Sagrada Família, tá? Então era isso. Ah, e ainda aqui tinha uma, que eu mostrei ontem também, eu com meu filho aqui na oficina do Sr. Joaquim Costa, que nós vamos voltar essa imagem depois para entender o que a gente vai partilhar aqui hoje com vocês, tá? Mas a imagem mais significativa é assim, é essa daqui, da entrada, da porteira, né? Daqui, ó, tá vendo? Com o sinal da cruz, que marcava aqui a entrada da propriedade. Me recordo que quando começou a pandemia, quando eu saí de Brasília, que eu, como vocês sabem, eu estava no Senado Federal, naquele dia, presencial, né? Porque depois eu fiquei home office, mas naquele dia eu estava presencial, no dia que a OMS decretou a pandemia, e aí aquela coisa toda, baixaram um decreto lá na presidência do Senado, que todo mundo tinha que ficar em casa, fica em casa. Aí, aquela correria toda, o pessoal, eu até achei que não ia conseguir pegar avião, porque sabe como é que é? Fim do mundo, né? O mundo ia acabar. Aquele dia lá, o mundo ia acabar, aquela semana. E a mídia, né? O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Então, a mídia falando que o mundo ia acabar. Então, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo, que o mundo vai acabar. Foi isso que aconteceu. A gente fica preocupado, né? A gente não sabe, né, o que está acontecendo. A gente não sabe o que eles vão aprontar. O mundo ia acabar. Então, eu fiquei preocupado, falei com a secretária lá do gabinete, se ela ia conseguir uma passagem para mim, ela disse que não estava conseguindo passagem. Eu já estava ligando para o pessoal aqui de casa para ir buscar de carro. Eu falei, vamos, pega de carro, porque o mundo vai acabar, então vamos de carro. Aí a secretária conseguiu uma passagem às 6 horas da manhã, e aí eu fui pro hotel, tive que combinar com o taxista Uber, acho que 4 horas da manhã, nem dormi, o mundo ia acabar, a mídia só, o mundo vai acabar, você ligava no YouTube, aonde você ia, o mundo ia acabar. Então, você nem dormiu aquela noite. Aí no dia seguinte o Uber passou lá no hotel, pertinho ali do Senado, o hotel que eu sempre fico ali pertinho do Senado. O Uber passou lá, acho que 15 para as 4 da manhã, 4 horas da manhã, saí na recepção do hotel, ali, o mundo vai acabar, entendeu? Fecha tudo, fica em casa, fecha tudo, fica em casa. E todo mundo de máscara, aquela coisa toda, o mundo ia acabar. Então, eu peguei o Uber, e todo mundo assustado, né, que o mundo ia acabar, naquele, né, 11 de março de 2020, e aquela, já era dia 12, então já era o dia seguinte, e não era dia 11, foi naqueles dias que o decreto do Senado baixou para que todo mundo fosse para casa, ficar home office, e consegui chegar no aeroporto, estava vazio, não tinha ninguém no aeroporto, tá? Não tinha ninguém, eu sem máscara, entendeu? E ninguém falou nada, mostrei meu crachá, ninguém falou nada. Essas horas é bom ter crachá, né? Entendeu? Mostrei meu crachá, passou tudo, ninguém cobrou nada, mas eu entrei no avião, coloquei meu rosto assim na janela, aquela janela do avião, e fiquei ali, olhando para a janela. Falei assim, deixa a aeromoça passar, eu estou olhando para a janela, para não chamar atenção, né? E fiz a viagem toda, olhando para a janela. O avião subiu logo cedinho, 6 horas da manhã, e eu gosto de ver, assim, quando passa as nuvens, né, lá de cima, de manhã cedo, inclusive, chegamos a ver até o sol nascente ali, cheguei até a fazer algumas fotos pelo modo avião, né, o celular, e senti que ia demorar muito para fazer uma outra viagem de avião, eu senti que ia demorar muito, e o home office ficou até hoje home office, só para você ter uma ideia, estamos 31 de agosto de 2022, até hoje
o home office ficou até hoje. Foi minha última viagem, naquela manhã. E quando eu cheguei aqui em casa, primeira coisa que eu fiz, porque todo mundo, nossa, aquela coisa toda, tá, aquele pânico, né? O pânico que a mídia fomentou, vocês se recordam disso? O pânico que a mídia fomentou. E aí, primeira coisa que eu fiz, eu peguei um crucifixo que eu tenho aqui de madeira, primeira coisa, eu coloquei na entrada de casa, bem na entrada de casa, coloquei na varanda, aí entrei em casa, fiz minhas orações, oração para o anjo da guarda, principalmente, as orações principais, orações cristãs, o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, o Credo, Salve Rainha, oração do anjo da guarda, pus o crucifixo na porta de casa e começou aí o período da pandemia dessa forma. Então, vocês veem, essa questão do sinal, né, do sagrado, isso é muito importante e passamos a pandemia sem estresse, né, que o mundo está aqui, tá? Então, é assim. Então, esse sinal aqui, na porteira aqui do Joaquim Costa, tá vendo? É sobre um pouco disso que nós vamos depois, no final da live, voltar a falar para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, então é assim, ontem, na live de ontem, eu vou retomar essa porteira com o sinal da cruz ali. No final da live, na live de ontem, então o que a gente comentou aqui, mostrou para vocês? Aqueles modelos de cidade na União Soviética, tá? No regime comunista, ali foi o embrião, aquelas experiências que eles fizeram na União Soviética. Eu mostrei algumas fotos ontem para vocês, até aquele artigo, até coloquei na descrição da live de ontem. Ali foi o modelo, projeto piloto daquelas cidades funcionais, tá? Aquelas residências funcionais, tudo igual, padrãozão, tudo igual, Bauhaus, tá? E ali foi o primeiro experimento que eles fizeram. Falei do Ernest May, um arquiteto alemão que foi lá, fez lá todo aquele trabalho e depois exportou para outros países, etc. E depois da Segunda Guerra Mundial, então veio aquele protótipo de cidades para o terceiro mundo, né? América Latina, África, e foi a degradação das grandes cidades. São Paulo, comentei com vocês como é que ficou. Centro de São Paulo, não tem mais condição, tudo deteriorado, e foi perdendo as características ainda humanas que haviam na cidade, os sinais, os ornamentos, tudo aquilo que é traço humano foi desaparecendo para ficar essas linhas retas, essa funcionalidade e tudo mais, como a gente viu. Então, o que acontece? Agora, então, veja bem agora que é onde a gente vai entrar agora, né? Onde eu quero chegar nesse raciocínio, nessa reflexão. Agora, no século XXI, tá? Estamos aqui em 2022, agora no século XXI, o processo revolucionário vai ser mais radical. Então, tem que saber disso. O processo vai ser mais radical, porque eles não estão de brincadeira. Não estão, tá? O que eles fizeram lá atrás vão fazer de novo. E agora, pior. Tem que saber disso. Agora é pior. Porque agora é nível global, agora tem uma agenda, tem tecnologia, tem dinheiro, os governos estão submissos, os governos estão nas mãos deles, as empresas, as igrejas, as ONGs. Agora vai ser pior. Agora vai ser pior. E a gente viu o que eles estão dispostos a fazer com o que eles fizeram durante a pandemia. A gente viu o que eles querem, o que eles vão fazer. A gente viu como que eles impuseram as medidas abusivas, como eles impuseram e como a mídia, o papel da mídia, vocês viram como é que foi, e os judiciários. É isso aí. A mídia blindando e o judiciário. Caneta na mão, metendo canetada, multa, prisão, penalização para os recalcitrantes. É assim, como a gente viu aqui no Brasil, né? E em outros países, na Austrália, os abusos cometidos e tudo mais, na Europa, o povo foi para a rua, e tá? O novo normal. Vou repetir, o novo normal. É isso aí. Não é um novo normal assim, que você apresenta, o que você acha? Você gostou? O que você acha? Você tá afim? Você quer? Não. É imposto.
Aí esse que é o nosso posicionamento crítico. Sempre que eu me posicionei, quando publicamente participei de várias agências públicas, vocês sabem disso, entendeu? Sempre me posicionei contra a imposição da agenda, porque até 2020 eles foram fazendo as bizarrices deles, tá? Essa agenda toda de costumes, que vocês estão vendo para onde que está indo, vocês estão vendo para onde que está indo, o desmonte civilizacional, como é que está, a família, tá certo? Etc, etc, etc. Mas enquanto era assim, é eles lá que estão fazendo, a gente toca a nossa vida, a gente ia tocando. Agora, com 2020, a gente percebeu que, opa, e não é só nas grandes cidades, não. Eles pegaram tudo. Pegaram tudo. Pegaram as grandes cidades, as médias, as pequenas cidades. Pegaram tudo. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Por conta do QR Code. Por conta do QR Code, eles pegaram tudo. Tá? Então, aí a gente viu que eles não estão de brincadeira. Então, a gente tem que saber, a gente tem que ter consciência, tem que saber que o processo revolucionário no século XXI vai ser mais radical, tá? E isso vai exigir de nós, cristãos, maior testemunho, maior espírito combativo, maior posicionamento em todos os campos, inclusive no campo legislativo, porque eles têm que aprovar as leis para fazer o que eles estão fazendo, tá? E a gente viu como eles fizeram 2020, passa tudo pelo parlamento, os decretos são baixados, as leis são aprovadas e a população é penalizada com os abusos cometidos. O processo revolucionário vai ser mais radical, tá? Porque ele vai ser mais sofisticado por conta das tecnologias, com todo o aparato tecnológico que aí está, para fazer o que eles já fizeram lá atrás, mas agora, eu repito, vai ser de modo mais radical, tá? É isso que vai acontecer durante o século XXI. O que eles estão fazendo agora é assim, deixa eu pegar aqui uma imagem aqui, uma imagem para mostrar para vocês. O que eles estão fazendo agora, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar uma imagem aqui. O que eles vão fazer agora é assim, eles vão pegar isso aqui que eu mostrei para vocês ontem, ó, tá vendo? Aquele modelo de cidade, ó, o plano do futuro assentamento em Novosibirsk. Então, o que eles começaram daquele jeito agora vai radicalizar o processo. Para entender um pouco isso também, eu sugiro este livro aqui, para entender o que o Ernst May fez antes de avançar. Tem esse livro aqui, Construindo a Cultura, Ernst May e a nova iniciativa de Frankfurt. Até nisso Frankfurt está metido, tá? Até nisso, nesse campo da arquitetura. Esse é um livro muito interessante, que mostra bem, e isso tem a ver, por que eu estou mostrando isso? Porque isso tem a ver com a cidade inteligente. Tem a ver, tem a ponte para poder entender o que está por trás de muito do que a gente vai ver sobre o que está por trás das cidades inteligentes, tá? Então, esse livro aqui, por exemplo, é muito interessante porque ele vai pegar a experiência soviética com essa experiência do planejador, tá? Sabe, a gente fica até assim, planejador, tá? Então, o planejador Ernst May. Este livro é uma história da iniciativa, seus projetos e atores, notadamente o arquiteto e planejador Ernst May e suas realizações inseridas no contexto turbulento da década de Weimar, na Alemanha. Ele narra suas muitas realizações, a construção de assentamentos habitacionais, inovações, que eu já falei, né? Você pega os documentos da ONU e pega os objetivos da Agenda 2030, o que mais aparece a palavra é inovações, tá? É o que eles sempre foi assim, inovações, tá? Então, não é de hoje que eles vêm com essas tais inovações. Inovações na construção e materiais, olha só, inovações nas construções e materiais. A gente viu um pouco disso quando a gente falou naquele objetivo que fala, tá? Dos materiais de construção, das casas. Lembra aquela, até achei graça daquela, mostrei um caso aqui com casas feitas com palha de milho, alguma coisa assim.
que você faz um workshop de uma semana, já consegue fazer sua casa feita com palha de milho, não é palha de milho, com sabugo de milho? Então, eles sempre gostam dessas inovações assim. Eu tô fora disso, tá? Eu sou tradicional e natural, mas tá. Inovações na construção e materiais, o programa de parques e colônias de jardins, inovações na escola, instalações médicas e design, olha aqui, ó, design de igrejas, tá vendo? Das igrejas. Reformas na esfera da mulher e uma elaboração da cultura New Life. Ah, que bonito, ó, cultura New Life, tá? Examina a Nova Frankfurt em Maine, à luz dos debates sociais e políticos que a moldaram e das obras que produziu, e descreve a relação do trabalho e da teoria com os movimentos de reforma contemporâneos. Por fim, a narrativa ressalta o abismo entre o idílio da modernidade. Aonde que tem idílio na modernidade? Não sei. Eles acabaram com isso. Eles acabaram com qualquer tipo de idílio da modernidade. E as realizações políticas e sociais da vida em uma Alemanha à beira do colapso, diga-se de passagem, tá? Todo aquele caldo convulsivo da Alemanha do entre guerras, provocado por esses que estão por trás de tudo isso, tá? Pelos bilionários das grandes fundações que provocaram. É só, como eu sempre falo, ler o livro do Edwin Black, A Guerra contra os Fracos, que é um catatal. Ali vocês vão ver como é que foi gestada a situação convulsiva da Alemanha, os conflitos sociais que acabaram dando no regime nazista, com todos os horrores conhecidos, etc, etc, tá? Mas quem provocou aquela situação foi de fora dos grandes centros privados, né, dos planejadores, tá? São os planejadores não só de cidades, estas cidades funcionais, mas também de convulsões sociais, de crises políticas, e usando a mídia para isso, e sabe, as crises fabricadas para vir com as soluções deles depois, etc, etc, com o redesenho da sociedade, a ressignificação da sociedade. É o que eles sempre fazem. Então, esse livro aqui é muito interessante para entender essa questão construindo a cultura. O que esse Ernest May, tá, fez? E ele foi o arquiteto lá das cidades soviéticas, etc. Aqui tem um outro livro também, tem uma literatura farta, tem muita coisa, tá? Mas na correria peguei 2 aqui, pelo menos para passar para vocês. Tem esse livro aqui também, da Christina E. Crawford, tá? Revolução Espacial, tá? Arquitetura e Planejamento na Primeira União Soviética, tá? Então, muito interessante o livro ali, tá? Mostra tudo o que aconteceu, parte técnica, entendeu? É um livro interessante. Hoje, essa cidade aqui foi experimento, que foi na Rússia, essa cidade é na Rússia. Essa cidade que foi, essa daqui, essa daqui, ó, tá vendo? Essa cidade aqui, ó, Novosibirsk, essa que teve esses primeiros experimentos sociais, é essa daqui hoje, tá? Bem estilão, modernão, tipo Tel Aviv, pá, etc. Os prédios tudo moderno, né? Tudo moderno, tá bom? É pós-moderno também, é assim, tá? Bom, então, o que acontece? Também uma outra foto também aqui, ó. Essa é a cidade, tá vendo? Olha, aí, tá vendo? O padrãozão, tudo igual, os prédios, é o estilão Ernest May, Bauhaus, aí, ó, tá? É desse jeito. Essa também é a cidade russa que eu mostrei agora para vocês, onde teve esse primeiro. Uma outra foto também da cidade aqui também, ó, tá vendo? Ó, tá? Aí, o jeitão. Esse é o jeitão, tá vendo? Esse é o jeitão. Esse foi o embrião daquilo que lá na frente vai ser as cidades inteligentes. Esse é o jeitãozão, ó, tá vendo? Ó, tudo reto, Bauhaus, entendeu? É assim. Ó, teve também, nessa época, teve uma arquiteta que, nesse período aí, trabalhou com Ernest May, que ela trabalhou nas cozinhas, as cozinhas funcionais. As cozinhas deixaram de ser o espaço de convivência da casa para ser, tá? Para ser funcional. Aqui, ó, banquinho, tá vendo? Esse tipo de banquinho assim, tudo papum, tudo. Aí, aqui sim, tudo vapt-vupt, tá? No estilo, né, moderno, etc. Olha aqui, essa
primeiro modelo de cozinha funcional, que essa arquiteta que trabalhou com o Ernest May bolou, entendeu? E ganhou um monte de prêmios, tá? Até trouxe aqui uma foto aqui, só para ver como era antes a cozinha. Cozinha antes da primeira Revolução Industrial, antes dessas mudanças todas, era assim, ó, tá? Era um espaço onde a família se encontrava, conversava, trabalhava, se reunia. Era um espaço de reunião da família. E com esse projeto aqui, dessa arquiteta que trabalhou com Ernst May, passou a ser atomizada. Quando a gente fala da questão da atomização da sociedade, é isso. Antes, o espaço da casa, que era um espaço da convivência, passou para isso aqui, ó. Atomizou, foi atomizada. Deixou de ser o espaço da convivência, né? E passou a ser atomizado. E isso também, a cozinha, da mesma forma, isso refletiu que externamente passou a ser assim as cidades, como é hoje, dessa forma como a gente está vendo. Então, percebe? Tem tudo esse processo por trás aí desse tipo de coisa aí. Agora, o que acontece? Como a gente está analisando aqui, quer dizer, refletindo essa questão em cima do texto do Marco Sampruna, Satanópolis, um perfil da cidade infernal, o que acontece assim? A gente até comentou ontem um pouquinho sobre televisão, sobre massificação, e até cheguei a comentar com vocês aquele comentário que uma vez o pessoal, numa conversa sobre televisão, por que o Silvio Santos fez tanto sucesso nos anos 70, aí alguém respondeu, é a solidão das pessoas. A solidão das pessoas nesse tipo de sociedade atomizada é que fez não só, dá para explicar não só o fenômeno Silvio Santos na década de 70 no Brasil, como também o fenômeno da música, da sociedade de massas, o fenômeno Michael Jackson, de uma cidade de uma cidade em que os escapismos tentam justificar o vazio existencial. E aí tem uma cena do filme Metrópolis, porque o filme Metrópolis, que é de 1927, já logo no começo do filme já mostra assim imagens daquela cidade que é a cidade, aquilo aquelas imagens iniciais no filme Metrópolis mostram assim profeticamente o tipo de cidade para além do admirável mundo novo que eles querem chegar com, tá? Horrível, com todas essas características assim. E tem uma cena do filme de Metrópolis que é essa daqui, ó, tá vendo? Essa é uma cena do filme Metrópolis, como vocês viram, essa situação, essa histeria coletiva aqui, tá vendo? Essa situação, isso tem tudo a ver com a cultura de massas. Tá? É óbvio que isso aí é feito de uma sociedade atomizada. É óbvio que é feito. E uma sociedade atomizada e maior controlada. Atomizada e maior controlada. Porque para ter o controle como eles querem ter, precisa ter a atomização da sociedade. E a destruição da família passa por esse processo também. Para você ter uma sociedade atomizada e agora também automatizada, você tem que destruir a família. Tá certo? E tudo que dá sentido humano à vida. E esse vem no crescente. E repito, esse processo vai se radicalizar no século XXI. Tá? Se o pessoal acha que já viu tudo, então, esperem para ver o que vai vir. Esperem para ver. Aí você tem duas posturas, tá? Ou você cruza os braços e chora, entendeu? Ou você enfrenta. Tá? São duas, de que lado estamos? Tá? Ou você fica do lado passivo, entendeu? Ou você é ativo. Não tem outra saída. Ou você é passivo ou ativo. Ou você enfrenta ou você aceita. Aceita esse tipo de coisa aí. Aceita esse esmagamento. Esse esmagamento daquilo que nós temos de melhor, que é a nossa humanidade. O que eles estão fazendo, então, é isso. Eles estão, seguindo aquele texto do Marco Sampruna, eles estão fazendo agora, assim, a instituição da Satanópolis, que é o termo que ele usa, né, para esse tipo de cidade, porque tem esse perfil satânico, né, luciferino, como a gente já tratou disso em outras lives, e que se vai construindo essa cidade com essas características, prolongando
a fase revolucionária. A revolução vai avançando até chegar onde a gente está hoje, entendeu? E aquilo que eles fizeram no século XX foi aqui que é uma introdução, um preâmbulo, tá? Eles foram preparando o terreno, não só na parte estética, na parte da cidade, como também na educação, na doutrinação que eles fizeram nas escolas, tá? Para esse novo tipo de pessoa, de ser humano passivo, porque as escolas durante o século XX, já fizemos aqui uma live quando a gente tratou do objetivo da educação, é a passividade. Você entra ali para ser passivo, e não ativo, e não consciente, e não protagonista do processo, e não participante, e não, sabe, não é para ser participante do processo, é para ser passivo, para ser, focinheira na cara e ponto final, desse jeito. Passou essa doutrinação pelas escolas, para esse tipo de novo homem, alienado, manipulado, destinado não a viver, mas apenas a tentar a sobreviver, porque hoje, para a pessoa sobreviver nesse contexto, já é uma epopeia sobreviver, tá? Imagina viver, destinado a não viver, mas apenas a habitar nessa cidade infernal que está aí, com essas características. E aí, existe o Marcos Bruno, no artigo dele, destaca também uma questão agora importante, que junto com esse processo, vocês sabem, o comunismo soviético, tá? Fazia parte da sua ideologia a questão do ateísmo, fizeram de tudo para excluir Deus de tudo, e você teve essa influência também, que eles tentaram trabalhar para disseminar o ateísmo. Você tem a questão aí do niilismo também, tá? E tudo isso trabalhado, entendeu? Pela propaganda do regime soviético, tá? Trabalhou demais para essa massificação, tá? Mas o que eu achei que é interessante é que eles falharam. Eles falharam naquele processo, falharam assim. Eles não conseguiram tudo que eles queriam, então tiveram que dar uma pausa, entre aspas, tá? Avançaram, dão uma pausa, recuam um pouco, pois avança mais, como eles estão fazendo. Por quê? Porque a alma do povo russo, tá? Eles não tomaram totalmente. E não só na Rússia, eu estou falando aqui da União Soviética, mas de outros países da Europa também, totalmente não tomaram. Totalmente, porque ainda há resistência nesse sentido. E o que a gente precisa ressaltar, aqui, que eu tenho insistido nisso nessa live, é assim, eles vão fazer de novo. Eles vão agora vir com essa nova tentativa, e repito, desta vez com mais sofisticação e radicalidade, e as cidades inteligentes, né? Como eu falei para vocês, tá vendo? Quando eu falei para vocês essa questão da massificação, tá certo? Da passividade, foi isso aqui que a gente viu, isso aqui, 2020. 2020 foi isso aqui, tá? Massificação, passividade, tá? Para acatar as medidas abusivas, as violências que foram cometidas passivamente, tá? Por quê? Porque o tipo de espaço que as pessoas estão vivendo, o sistema está de uma tal forma que as pessoas não têm muita saída, não. Não tem muita opção, tá? Porque o tipo de vida que eles submeteram as pessoas nessas cidades dessa forma, fizeram, e com o sistema do modo como está, fizeram com que as pessoas, sabe, fizessem essa passividade, é resultado do medo, do não saber como fazer, sinalizando impotência, tudo isso controlada, tá certo? Por esse processo, que não dá muita opção para muitos, são só poucos que têm um olhar acima disso tudo e com disposição para dizer um não a esse tipo de processo que está acontecendo nesse sentido, para fazer valer o que cada um tem de humano, para evitar essa passividade, para esse tipo de aceitação para tudo que aconteceu de terrível em 2020. E aí,
As cidades inteligentes, tá aqui, ó. As cidades inteligentes, tá? Vão ser o corolário disso. Eu tenho dito isso. Vão ser o corolário disso, o ápice disso, desse processo. E um ponto que agora a gente vai tocar nisso tudo, porque naquelas experiências das cidades soviéticas, como eu falei, a propaganda trabalhou muito para disseminar o ateísmo, tá? Mas não alcançou todos, mas trabalhou muito para disseminar o ateísmo. E uma das características que é objetivo deles é a dessacralização das cidades. A dessacralização das cidades, agora em nível global. Então, repito, as cidades inteligentes vão ser o corolário disso, da dessacralização das cidades em nível global e o controle total de tudo e todos por aqueles que lucram e controlam com tudo isso. As massas soviéticas, as massas que a Revolução Soviética não teve tempo de desvirilizar, porque, como falei, eles fizeram o processo daquela forma, porque a passividade da massificação visa isso, desvirilizar as pessoas. Aí é homem e mulher, desvirilizar as pessoas e buscar nesse processo uma mutação antropológica, nesse processo revolucionário, laicista. Porque o objetivo é uma mutação antropológica. Por isso que você entende por que eles estão aí com ideologia de gênero, igualdade de gênero, tudo isso, cultura LGBT, isso tudo é processo de mutação antropológica, porque a reengenharia social radical que as grandes fundações bilionárias do século XX, Fundação Rockefeller, Ford e tudo mais, MacArthur vinha empreendendo, essa reengenharia social radical e profundamente anticristã requer isso, uma profunda mutação antropológica, porque na live de ontem a gente até chegou a falar sobre isso. Hoje, eles estão numa fase que os intelectuais, os filósofos, os acadêmicos já questionam explícita e escancaradamente a existência da natureza humana. Para eles, não tem natureza humana. Então, pode manipular. O ser humano é um objeto. O Google, por exemplo, o que o Google está fazendo hoje? Por exemplo, a fonte de receita principal do Google hoje são os dados comportamentais. A extração, aquilo que ele extrai dos dados comportamentais, é que gera receita para o Google. E essa extração dos dados comportamentais, de informações que o Google tem hoje acumulado, e ele faz uma tal manipulação de predição comportamental e passando por cima do consentimento das pessoas, é o chamado capitalismo de vigilância, que a Shoshana Zuboff fala no livro dela, com esse poder instrumentário, etc, etc. E esse processo está levando essa profunda mutação antropológica, tá? Com esse avanço radical dessa revolução laicista, tá? E agora eles vão vir, tá? Eles vão vir agora pisar no acelerador disso. Vocês vejam, voltando aqui, agora, essa nova cidade infernal que eles querem agora implantar, as tais cidades inteligentes, né? Que está aqui, tá vendo? Essas cidades inteligentes, diz aqui, botando o texto do São Bruno, eu que estou chamando a atenção que são das cidades inteligentes, irmana-se àquela soviética, em aparência ou forma externa, mas a sua capacidade de condicionar as mentes, por isso toda essa tecnologia 5G, CG, entendeu? Essa tecnologia informacional, realidade alterada, realidade aumentada, metaverso, tá? Mas a sua capacidade de condicionar as mentes é muito mais eficaz, porque agora essas tecnologias vão ser muito mais, neurociência, vão ser muito mais eficazes no condicionamento das mentes, em todos os níveis, em todas as fases, a começar do berço. E aí, na prática, o que a gente está vendo é o quê? Na realidade, a sua edificação dessa cidade funcional, dessa forma,
opera segundo os ritmos de uma marcha lenta, porém inexorável, que eliminou progressivamente. Por que chegou nesse ponto? E por que a coisa tende a se agravar e a se radicalizar? Porque nesse processo todo foi sendo eliminado progressivamente o principal obstáculo para esse avanço de Satanópolis, tá? Qual era o principal obstáculo? Uma expressão bíblica, que era o catécon, né? O catécon é uma expressão bíblica que significa o quê? Aquilo que retém, aquilo que põe um basta, aquilo que é um obstáculo à ação do mal. Eles conseguiram devagarzinho ir eliminando, inclusive dentro das igrejas. Dentro das igrejas, as igrejas que deveriam ser o contraponto para proteger as pessoas dessa desumanização, elas acabaram capitulando. E não adianta passar pano, capitularam. Não adianta passar pano, não sei o que, capitularam. Houve uma vergonhosa capitulação das igrejas em meio ao avanço desse tipo de processo revolucionário que está aí. Eles conseguiram tirar o cateco. Entendeu? Que é uma expressão que, inclusive, aparece em... estou vendo aqui, mas acho que é Tessalonicenses 2,7. Pois, não sei se é bem, que eu não estou aqui falando assim de cabeça, mas deve ser alguma coisa em Tessalonicenses fala sobre essa questão do cateco, aquilo que retém, aquilo que põe um dique, que eu sempre nos meus pronunciamentos públicos, quando fui crítico às medidas abusivas da pandemia, eu sempre dizia nas audiências públicas que é preciso pôr um freio, a híbris, tá? Porque isso aqui, é a expressão exterior da híbris. Tá? Então, reflete exteriormente, claro. Então, foi assim que eles fizeram com a cidade, eles foram tirando da cidade, como eu mostrei aqui na cozinha também, eles foram tirando aquilo que fazia da cidade o espaço de convivência humana. Por isso que eu comecei essa live mostrando, né, a propriedade do São Joaquim Costa, aquela porteira, o sinal da cruz ali na madeira, aquele ambiente saudável de trabalho com a natureza, trabalho feito com esmero, trabalho como lavoro e não como tripalho, etc. Então, eles foram tirando, né? Eles fizeram com a cidade, que era para ser o espaço da convivência humana, e aí, por meio de uma série de estágios graduais, eles foram fazendo isso que vocês estão vendo, e aí entra um componente muito importante nisso tudo, que levou também à capitulação das igrejas nesse processo, tá? De covardia dos dirigentes, porque a pessoa ocupa um posto de decisão, decisório, para evitar, para ser um cateco, e não para ser, tá? Conivente com isso que aconteceu. Não tem percepção para perceber o que está acontecendo, e levou e se deixou conduzir, cedeu à lógica do maligno, e as consequências. Por isso que, para quem tem poder de decisão, a sua conivência, a omissão conivência reflete dos que não têm poder de decisão. O líder, a decisão dos líderes reflete nos liderados. Por isso que ao que muito foi dado, muito será cobrado. Tá? Porque se chegamos a essa situação aqui, olha, entendeu? Que tem de se agravar a radicalidade do processo, é porque houve decisões daqueles que tinham poder de decisão. Tá? Que não são todos, mas são alguns. Esses alguns vão responder pelo que fizeram, capitularam, tá? E nesse processo aí de uma série de etapas que eles foram fazendo, um processo lento, gradual, sistemático,
uma das primeiras coisas que eles procuraram fazer nesse processo, fizeram isso na União Soviética, depois em outras cidades, em outros países, na América Latina, na África, nas grandes cidades que nós temos visto, e agora vai se acentuar cada vez mais. Primeira coisa foi subtrair, foi fazer com que, foi primeiro fazer com que das cidades fossem subtraídas das cidades o valor e o sentido do sagrado, tá? E foi profanando as cidades foram sendo profanadas, tá certo? E aqueles que foram defendendo o sentido do sagrado, a parte o sentido sagrado nas cidades foram sendo ridicularizados, entendeu? E hostilizados, tá? E também nos parlamentos foram se aprovando leis para que, aos poucos, esse processo de dessacralização das cidades foi indo no crescente, até que eles, em muitas situações, já dissolveram. Houve um processo de dissolução do sentido do sagrado. Nas cidades, nas casas, na vida das pessoas e tudo mais. O laicismo também está nesse contexto e tudo mais. Então, é assim, se na ex-União Soviética, a revolução antropológica, da qual nasceria o que eles queriam, o novo homem socialista, tá? O que eles queriam, aquilo era apenas a mera ilusão, tá? Essa concepção utópica, igualitarista, é uma ilusão, mas eles, entendeu? Procuraram empreender da forma como a gente viram, para chegar no desenho, no design, né? No design daquilo que hoje a gente está vendo aí, essa moderna Satanópolis, tá? Que expressa, tá? Concretamente, exteriormente, esta revolução, entendeu? E as cidades inteligentes vão ser a expressão disso, dessa horrível realidade que está aí, batendo na porta do planeta todo agora, das grandes cidades. À luz de tudo isso, o que a gente percebeu? Que a paisagem urbana de Satanópolis, como diz o Marcos Sambruna, o que vai acontecer? O que vai acontecer na paisagem urbana de Satanópolis? O que vai acontecer? Essas cidades vão ficar privadas de símbolos, tá? Vão ficar privadas de símbolos. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é as cidades inteligentes, tá certo? Toda essa parafernália tecnológica aí vai estar privada de símbolos, daqueles elementos que evocam a ideia do sagrado, como entendiam as religiões antigas, e é isso que vai dar. É isso que a gente vai ver. Então, toda essa situação toda vai dar nisso. Você veja, vamos ver, por exemplo, quando você ir numa casa onde havia o sinal do sagrado, sabe, dava assim um efeito assim, eu, por exemplo, aonde eu ia, vou mostrar aqui, por exemplo, um jardim aqui, tá vendo? Olha, que você tem a imagem da Sagrada Família, né? E o que a gente vê, o que a gente percebe, porque o que evoca, tá? O sinal do sagrado. A essência do sagrado é a confiabilidade de que isso tanto mais determina o destino de cada pessoa, quanto mais esse tenha confiança em suas características constitutivas de liturgias e ritos, em sua análise do tempo como sucessão de memórias que o renovam, na percepção visual dos símbolos que orientam a mente em direção a um destino. Quer dizer, o sagrado, ele evoca, ele sinaliza que nós temos uma destinação final. E é interessante que essas imagens sagradas, elas sempre se reportam a uma história. A história da presença de Deus entre nós, a história da presença de Deus que veio até nós, o Verbo encarnou-se, o Verbo feito carne veio até nós, sofreu por nós pela nossa redenção, pela nossa salvação. E todos os símbolos sagrados existiam para isso, para mostrar, vai nas grandes catedrais medievais, quando você entra, você fica assim maravilhado, tudo aquilo mostra o quê? A nossa destinação final, indica, olha,
para onde Deus quer nos elevar, para onde Deus quer que nós estejamos todos um dia, entendeu? E é isso que eles tiraram. É isso que eles tiraram. Essa questão da dessacralização das cidades, elas têm a ver com isso, entendeu? Tem a ver com essa situação. E aí, o que vai acontecer? Foram substituídos, estão sendo substituídos os símbolos sagrados por símbolos laicistas, entendeu? Por símbolos laicistas. Então, hoje, por exemplo, quando você vê isso aqui, por exemplo, isso aqui, ó, os símbolos laicistas, tá certo? Ó, Smart City, tá? Então, é isso aqui, ó, é o condicionamento à tecnologia, tá certo? A essas falsas necessidades que estão imbuídas por todos os pecados capitais, todos, a gula, todos os pecados capitais, tá certo? E é isso aqui. Porque nesse contexto, nessas cidades, dessa forma, leva-se a isso. É um consumismo desenfreado, totalmente fora da proporção daquilo que precisa ser, entendeu? E aí acontece isso. E então, é assim, quando você pega um símbolo do sagrado, veja isso aqui, por exemplo, essa imagem aqui, tá? Quando você pega, por exemplo, os símbolos do sagrado, a gente pode dizer que os símbolos do sagrado são a chave para acessar um destino que transcende a vida terrena, por um caminho linear. Agora, já os símbolos do profano, tá? Já os símbolos do profano, o que acontece com os símbolos do profano? Que está aí. São a chave para abrir a possibilidade de uma função. É a questão da funcionalidade. Todos esses símbolos aqui, funcionalidade. Imanentismo. Funcionalidade, imanentismo. Diferente dos símbolos sagrados, né? Que, aqui, ó, um exemplo, certo? Indicam e sinalizam justamente aquilo que transcende a essa funcionalidade. Então, daí deriva a formação de uma pessoa que sempre opte por se confiar aos símbolos do sagrado. Quando você olha aqui, por exemplo, aos símbolos do sagrado aqui, vou aí da catedral, olha só isso aqui, ó. Sabe? Então, esses símbolos existiam para isso. Além da beleza estética, além, né? Visa se encaminhar a um destino, entendeu? E as pessoas olhavam e confiavam nesse símbolo, confiavam naquilo que está, porque sabia do que se dizia através daquilo que se via, bem diferente, tá, da questão dos símbolos profanos que estão aqui, que é outra realidade. E é interessante que é uma realidade, se não tiver a devida proporção, de escravidão. Há tudo isso, entendeu? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que, nessa perspectiva, enquanto o sagrado, voltando aqui, enquanto que o sagrado, olha aqui essa outra imagem também que eu acho bonita, tá vendo? Enquanto que o sagrado indica o caminho de uma missão em busca do cumprimento, tá? Uma missão em busca do cumprimento, o profano indica o caminho de uma função em vista de um automatismo. Então, essa que é a diferença. Eu vou até repetir aqui. Olha só. Enquanto que o sagrado indica o caminho de uma missão em busca do cumprimento, né? O profano indica o caminho de uma função em vista de um automatismo. Quer dizer, o sagrado indica o caminho de uma missão, o profano de uma função.
Então, a diferença aqui está em missão e função. É isso que precisa estar atento a essa distinção para entender. Então, é assim, voltando aqui, novamente aqui, a essas imagens aqui. O divino, né? O divino é o que engendra o destino por intermédio do sagrado. E, voltando aqui, o antidivino é o que circunscreve dentro de um automatismo funcional. Por isso que a sociedade tecnotrônica, distópica, panóptica, que o Fórum Econômico Mundial apresenta com sua grande receita, essa sociedade que acentua a atomização junto com a automatização, é justamente para isso, porque a função leva ao automatismo e à desumanização. E para isso tem que dessacralizar, tem que tirar todos os sinais do sagrado para que aí sim, tirando todos os sinais do sagrado, é que dá para entender o porquê aconteceu isso aqui, ó. Dá para entender por quê. Porque não tem mais o sagrado. Então, tira todo o sagrado, sobra isso aqui. Entendeu? Sobra esse tipo de reação. Quando eu falei do catecon, eu quero lembrar para vocês, quando eu falei do catecon, aquilo que retém, aquilo que deve ser o contraponto a esse tipo de sociedade, tá? Vem da onde isso? Vem da onde? Vem de Cristo. Então, por isso que eu sempre falo, tá? Que o cristianismo é a resposta para o globalismo. É o cristianismo, a resposta para o enfrentamento do globalismo. Porque o globalismo ele materializa todas as forças adversas contra o cristianismo e requer uma resposta. Então, a melhor resposta a essas forças adversas é a força de Cristo, que ao longo de séculos sempre deu a resposta a essas forças que quiseram destruir a humanidade de cada pessoa, e ele continua e continuará sendo a melhor resposta a esse tipo de sociedade, tá? Antinatural, desumana, anticristã, que nós temos visto em todos os aspectos que a gente tem tratado, tá? Agora vocês vejam, nesse sentido aqui, voltando aqui, que eu estou vendo aqui as imagens aqui, por isso que os construtores da cidade infernal, tá? Que o maior protótipo disso vai ser isso aqui, tá? Os construtores da cidade infernal têm como meta, numa fase ainda primitiva de seu projeto, realizar uma substituição, isso é meta deles, uma substituição. O que eles querem? Eles querem substituir os símbolos, tá, do sagrado e também da linguagem do sagrado. Por isso que eles estão mexendo com a questão da linguagem. Já retiraram o latim, no século XX o latim foi retirado de tudo, tá? Que era a língua usada no campo jurídico, principalmente, na história, na filosofia, nas escolas, nas universidades, retirou-se de definitivo, tá? E as igrejas capitularam nesse campo também. Então, o que eles querem é uma substituição, substituir os símbolos e a linguagem do sagrado, tá? Pelo profano. É isso que eles, por causa da funcionalidade, entendeu? Por causa da funcionalidade. É isso que está acontecendo. Porque esta Satanópolis, né, diz o Marcos Sambruna, ela vai começar a se erguer quase imperceptivelmente por meio de uma lenta, porém constante, remoção dos símbolos do sagrado. É isso que está acontecendo nesse processo, tá? Por isso que eu mostrei para vocês lá, na propriedade do Sr. Joaquim Costa, essa imagem aqui da Sagrada Família, que estava ali, na sua oficina de trabalho, onde ele trabalhava, onde eu pude acompanhar várias vezes ali, estava sempre ali a referência. Porque as figuras ou símbolos sagrados são tanto mais eficazes, como falei, como diz o Marcos Sambruna no texto dele, para revelar um destino, a nossa destinação final, tá?
e, portanto, para desviar do automatismo funcional. Então, por isso, a questão do sagrado. Quanto mais potente é seu impacto, um símbolo do sagrado, mais eficaz é nessa questão de nos fazer voltar o nosso olhar para aquilo que é mais importante na nossa vida. Aquilo que é mais importante na nossa vida. E não deixar se levar, conduzir por aquilo que realmente não é o mais relevante. É essa imagem aqui, por exemplo, que a gente mostrou aqui, essa é a rosácea da Catedral de Notre Dame. Bonita essa rosácea. Tá aqui tá na porta da Catedral de Notre Dame, tá, que pegou fogo há um tempo atrás aí, mas essa rosácea de vitral foi preservada, tá? Coisa linda, que mostra e depois outro. Eu tenho aqui também, que agora não é o caso, mas eu tenho aqui cada vitral desse aqui, cada desenho que está aqui, eu tenho a foto do desenho e a explicação do significado. Eu tenho aqui comigo, assim, bem nítido, tá? Você vê que são bastante, só isso aqui daria 10 horas de conversa, daria acho que 3, 4, 5 lives, só para mostrar cada um desse desenho que está aqui na rosácea da Catedral de Notre Dame, tem uma história, tem um significado, tem um sentido, tem um porquê, até esses que estão dourados aqui, no centro, etc, etc, etc. Então, tudo tem um porquê que foi colocado ali, que foi apresentado, etc, etc, etc. Agora, os símbolos do profano, por que está havendo essa substituição? Justamente por quê? Porque com os símbolos do profano, o objetivo deles na profanização é justamente o quê? Anestesiar as pessoas para conduzir as pessoas a essa vida de automatismo funcional. Então, o profano leva a isso aqui, a esse comportamento. Só dá para entender esse comportamento numa sociedade profanada, numa sociedade que não tem, numa sociedade dessacralizada, uma sociedade sem o sentido sagrado é que justifica esse comportamento passivo diante da violência, que é o que aconteceu com a pandemia. Porque ao aceitar isso da forma como foi aceitado, porque não há mais sentido do sagrado. É isso que o Marcos Sanduna trata no artigo dele e que a gente vai observando e é fato. É verdade. É isso. E aquelas pessoas que reagiram a essa passividade é porque ainda tem o sentido do sagrado aqui, ó, coração, na alma. Entendeu? Então isso é muito importante. Aquelas pessoas que... Porque assim, o novo normal, ele é chocante, tá? E muita gente de cara já viu o horror que é o novo normal, a violência que é o novo normal. E as pessoas que reagiram a isso é porque elas ainda têm em si o sentido do sagrado, que é aquilo que nos conduz ao que é realmente importante na nossa vida. Que é aquilo que nos deve, daquilo que nos eleva e que nos leva, tá? A nossa destinação final, que é estar com Deus. Então, isso é muito importante, por isso que muitas vezes as pessoas me procuravam durante a pandemia, diziam assim, mas será que só eu que estou sentindo que está errado isso? Não é só você que está sentindo que está errado isso. Muita gente está sentindo que está errado, mas só que uma boa parte se acomodou, por medo se acovardou e acatou. Mas teve os que resistiram. Nós estivemos à frente daqueles que resistiram. Nós, em vários pronunciamentos públicos, dizíamos clara e explicitamente, nós somos resistência a isso, a essa profanação da sociedade, da cidade, das pessoas, a esse condicionamento, a esse controle das pessoas, dessa forma que tende a radicalizar esse processo revolucionário para chegar nessas satanópolis que estão aí, dos quais nós dizemos um não retumbante a isso. E, dentre outros motivos, foi pelas quais eu vim para o interior há 20 anos também por causa disso, tá? Porque não dava para aceitar esse tipo de coisa dessa forma. Olha aqui, ó, que a Sônia Maria está falando. Pois é justamente isso. Então, o que acontece? O símbolo do sagrado, tá? Ele justamente nos priva desse automatismo. Ele nos priva desse automatismo. Eles mostram que, peraí,
A vida não é para viver dessa forma, com esse automatismo. A sociedade não pode ser atomizada. O fim da família leva à atomização da sociedade. Indivíduos, tá, que acham que por si só poderão fazer tudo, é irreal isso, e atomizados e automatizados. Aí leva aquilo que a gente está vendo. Por isso, esses coletivismos que chegaram dessa forma se impuseram, porque já está assim a coisa nesse sentido. Agora, o que acontece é assim, nesse processo, diz o Marcos Bruno, no caminho de substituição silenciosa, porque esse processo de dessacralização, ele ocorreu de modo silencioso, lento, sutil, tá? Não foi uma coisa assim, sabe? Agora está mais escancarado. Nesse processo, no caminho de substituição silenciosa dos símbolos religiosos pelos profanos, como aspecto prioritário na construção de Satanópolis, as figuras visíveis da igreja, como arte, rito, liturgia, homilética e edifícios sagrados, abandonaram seu caráter sagrado para assumir o da usabilidade utilitária típica do profano, que é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo hoje na Europa? Vou mostrar algumas fotos daqui a pouco para vocês verem dessa vergonhosa capitulação, tá? Do que a gente está vendo diante desse fenômeno, desse processo que está cada vez mais avassalador. Então, é isso que a gente está vendo, já acontecendo concretamente. Não há mais impacto desestabilizador ou descontextualizador causado pela autonomia do sagrado. Mas o que eles estão fazendo, já a gente está vendo, é a instituição de áreas comuns, né, tecidas para garantir um vínculo de dependência entre o sagrado e o profano laicista. Está vendo esse processo? Do que deriva a banalização dos símbolos do sagrado, tá? E que, em vez de libertar, acabam facilitando a organização do automatismo funcional de matriz coletivista. E é o que eles estão fazendo, porque para eles, prioritário para os construtores da cidade infernal, desarmar os símbolos do sagrado, a fim de os banalizar. Não devem mais ser contemplados, tá? É isso que eles estão fazendo. E eles estão conseguindo esse propósito, porque o que eles estão fazendo é até o aniquilamento desses símbolos em algumas situações. Por isso que eles estão também mexendo com essa questão da linguagem, tá? Porque eles estão fazendo de tudo para que não haja mais a linguagem do sagrado, mas a do profano, tá? Por isso, essas terminologias técnico-jurídico, esse juridiquês que está aí, perpassando em tudo hoje, essa coisa, sabe? Esse técnico-juridiquês que está aí, para quê? Para ir em conformidade com esse automatismo funcional que eles estão impondo, esse novo, que eles querem chegar a esse novo normal, e o novo normal, a imposição, a consolidação do novo normal é essa sociedade regrada pelo automatismo funcional. E é isso que vai prevalecer nas cidades inteligentes. E por isso que elas também, nesse ponto, são profundamente anticristãs. Porque a gente fala isso, peraí, não entende, né? Aonde você está vendo o anticristão? Aonde você está vendo o componente anticristão nas cidades inteligentes? É isso e muito mais. Porque o ser cristão não é só um palavreado ali, não, é uma vivência. É toda uma vivência. Tá? Então, o que acontece? O que a gente está vendo é assim, resumindo, é isso. O primeiro aspecto típico da nova cidade infernal, claro, aos olhos das pessoas do passado, mas agora está aí, tá? É o desaparecimento do símbolo sagrado, dos símbolos religiosos. Essa é a primeira característica que tende a se intensificar agora no século XX, esse processo. Então, é assim, esse é o primeiro critério, tá? Para essa fase desconstrutiva desse processo, dessa substituição lenta, gradual, como nós estamos vendo, e agora tende a se intensificar. E aí, aquilo que a gente viu, né? Quando a gente chega nas grandes cidades que já estão degradadas,
O que a gente viu que foi mais atingido, o centro histórico das cidades. Né? E você vai, por exemplo, na Europa, você pega cidades, imagina, a Europa, todo dia para onde você vai, é o cristianismo por toda parte, que expressa na arte, na arquitetura, na pintura, tá? Etc. E o que a gente está vendo é o seguinte, que os centros estão sendo cada vez mais, estão ficando cada vez mais deteriorados, abandonados, tá certo? A coisa não tá fácil, não. Vou mostrar aqui para vocês aqui, só para vocês verem, uma coisa aqui para vocês verem. Olha só, em Roma, olha como é que estão os edifícios em Roma hoje, tá? Tá tudo largado, entendeu? Você vai entrar no centro de Roma aí, você vai encontrar situações assim, ó, na Europa. Edifícios religiosos, entendeu? Que vão perdendo, olha só, igrejas, olha só como é que estão as igrejas na Europa. E isso é proposital, é proposital. Olha só, esta igreja aqui como é que tá na Europa. Olha esta outra aqui, olha, o teto, tá vendo? É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Olha essa daqui, ó. É uma coisa impressionante. Tá desse jeito o negócio. Olha só, isso aqui é um mosteiro. Isso aqui é um mosteiro em Portugal, tomado pelo mato. Tomado pelo mato. Agora eles estão fazendo isso aqui. Estão transformando, como eu já falei para vocês, eles estão transformando, tá? Igrejas em restaurantes, em pousadas. E sabe, e não é só restaurante, pousadas, motéis. Motéis. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, tá? A gente fica assim impressionado de ver a indiferença das pessoas, dos órgãos públicos, das igrejas, do clero. É uma coisa impressionante, do clero. Em relação a isso, eu fico impressionado de ver. E é o que a gente está percebendo. A gente vai, observa, como vocês viram, igrejas transformadas em restaurantes, em pousadas, em motéis, tá? Então, ainda tem mais algumas fotos aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, uma igreja transformada em restaurante, tá vendo? Olha aqui, ó, olha só, uma igreja, tá? Restaurante. E essa aqui, e aí agora, se você tem uma ideia, como eu falei para vocês, da ONU, a ONU agora está fazendo esse projeto desse mix de religiões. Essa é a sala de meditação no Palácio de Vidro da ONU. Então, olha só, esse é o profano. Esse é a eliminação total dos símbolos sagrados, tá? Essa dessacralização total, e essa aqui vai ser a sala, aqui, ó. E a gente está vendo isso nas nossas igrejas. Esse estilo de arquitetura, esse estilo de funcionalidade, tá? Tá vendo, tá vendo? Olha, isso está, tá aqui, ó. A sala de meditação no Palácio Civil da ONU. Olha que coisa horrível, tá? Não tem sentido, não tem significado. Pois é, estão comentando, eu não vou nem colocar aqui, eu ia colocar, mas é isso mesmo. É isso, os comentários, estou vendo aqui, estão comentando, é isso mesmo, sabe? Então, vocês vejam, então, é isso que está acontecendo nesse processo todo. Despojadas de seus ornamentos, as igrejas, está acontecendo isso. Isso é uma violação, tá certo? Isso é uma violência que está acontecendo, blasfêmias, tá? Nós temos visto isso, pichações, né? Sacrilégios, e tudo assim, escancarado hoje, e com a conivência, e com a omissão, e com a conivência daqueles que deveriam defender, tá? Esses princípios e valores. Então, o fenômeno de abandono das estruturas sagradas é hoje evidente, está aí, tá certo? Para todos verem. E no seu lugar, no lugar do ambiente como convivência, no lugar do sagrado, aí estão surgindo essas estruturas que promovidas pela ONU, como essa sala de meditação que eu mostrei para vocês. Então, gente, essa característica da dessacralização das cidades para levar a essa atomização e esse automatismo, e é funcional essa automatização, esse é um aspecto
muito importante ter ciência para entender o porquê que nós nos posicionamos contra isso, contra essa agenda, contra, né, esse projeto do Grande Reset do Fórum Econômico Mundial, contra, tá, essa cultura desconstrutiva que nós estamos vendo da humanidade de cada pessoa, contra o novo normal e tudo mais, etc., contra o lado sombrio das cidades inteligentes, que, por conta disso tudo, nós discutimos aqui na nossa live, nessas 3 lives da desacralização das cidades, nós rechaçamos por conta disso, porque são cidades que vão distanciar cada vez mais as pessoas de Deus, vão distanciar cada vez mais as pessoas do sentido humano de vida, vão distanciar as pessoas cada vez mais da missão de cada um, que é estar um dia participando da glória do céu, e por decisão de cada um, porque aquilo que eu sempre falo, a resposta daquela pergunta de que lado estamos, é dada pelo Deuteronômio, escolhe, pois, a vida, mas é preciso que haja liberdade responsável de cada pessoa para fazer essa escolha. E com essas cidades dessa forma, e com essa agenda dessa forma sendo implantada, eles querem ceifar, tá, a liberdade das pessoas para fazerem a escolha decisiva de cada um, que é estar ou não com Deus. E por isso que nós nos posicionamos também no campo político, tá? Para combater essa agenda nas instâncias decisórias, para salvaguardar a liberdade das pessoas, para que as pessoas tenham garantidas, tá? Direito a elas decidirem, tá certo? Por aquilo que elas querem na vida e não se submeterem a essa escravidão dessa forma como eles querem impor, com os efeitos já conhecidos, e a gente precisa garantir que as nossas famílias sejam preservadas desta agenda que eles querem impor, da forma como eles já mostraram durante a pandemia que eles estão decididos a fazer. Bom, gente, é isso que eu queria partilhar com vocês hoje. Já está dando 1h17, teria muito mais a que dizer, vou ver aqui os comentários aqui, mas é preciso não desanimar, evidentemente. A gente tem que ter ciência dessas coisas e ser animados, né, pelas virtudes teologais da fé, esperança e caridade, e é isso que nos motiva a agir, tá? Para afirmar a cultura da vida e fazer o contraponto a tudo isso. Então, eu agradeço aqui os comentários, eu vou ler com mais calma cada um depois. Eu vi que a Edília Matos aqui mandou aqui um e-mail com um vídeo sobre independência do Brasil. Eu vou ver depois com calma. Eu também tenho uma visão sobre o processo da independência do Brasil totalmente, totalmente fora da leitura da narrativa que está aí, totalmente fora, tá? E vamos ver se eu vou ter condição de preparar uma live aí perto aí do dia 7 de setembro para falar o que eu penso a respeito do que aconteceu, do que a narrativa desses 200 anos vem dizendo, e por que o Brasil está desse jeito, que poderia estar muito melhor, mas muitas influências entraram no processo e está aí. O gigante, por natureza, precisa acordar. De fato, de verdade, tá? Meus amigos, muito obrigado, então. Até amanhã, se Deus quiser.